Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso canal e hoje, ainda dentro dessa temática da estrutura e organização da Escola de Educação Infantil, convido a você para participar, deixando o seu comentário, curtindo o nosso canal e não se esquecendo de se inscrever no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a formação, dando continuidade àquele tema, a formação do professor da educação infantil. Fique com a gente até o final. Seja bem-vindo. Muito bem, na aula passada nós falamos sobre a questão da formação do professor da educação infantil e hoje nós estaremos dando continuidade a esse tema, a essa temática. A primeira coisa que o professor da educação infantil, como também as escolas que trabalham a educação infantil, é que é papel tanto da escola quanto do professor a ajudar a criança a desenvolver uma imagem boa, tanto dela mesma quanto da escola. E isso são fatores que às vezes nós olhamos com a nossa visão leiga ou a visão até mesmo não intencional e achamos que isso é bobagem, né? Mas se eu perguntasse agora para as pessoas que estão assistindo esse vídeo aula, qual é a imagem que você tem da sua escola? Me diga qual a imagem positiva e negativa que você tem da sua escola ou de alguns professores com os quais você trabalhou durante a educação infantil. Eu creio que as respostas vão ser as mais variadas possíveis. Isso porque aquela imagem que o professor ele constrói a respeito dele vai ajudar ele muito e principalmente no aprendizado infantil. Eu falei no vídeo aula passado que uma das coisas que quando um estudante, quando um aluno, quando uma criança ela está num processo de aprendizagem, a primeira coisa que ela vai observar é o professor, né? A imagem que o professor projeta na sua vida, se essa imagem ela é positiva, aquilo vai haver um trabalho afetivo e esse trabalho afetivo vai trazer transformações, vai ajudar bastante a criança no aprendizado. Eu costumo fazer muitas vezes em sala de aula e perguntar dos alunos, fechem os olhos e me diga qual é a disciplina que você lembra dela de uma forma negativa e que você teve dificuldade de desenvolver essa disciplina. E muitas vezes os alunos lembram de uma determinada disciplina, né? E de o profissional, a primeira coisa que elas lembram da sua afeição ou não por aquela disciplina, não é da disciplina em si, mas do profissional. Uma das coisas estabelecidas pela a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9394, no seu artigo 13, ela solicita a formação de professores capazes de participar da elaboração da proposta pedagógica escolar. E para isso ela precisa elaborar e cumprir o seu planejamento coerentemente com a proposta estabelecida pela equipe escolar, envolver-se com a aprendizagem dos alunos e buscar meios para avaliá-los e sanar suas eventuais dificuldades, cumprir os dias letivos e horas de atividades pedagógicas e de formação continuada estabelecidas e cooperar com a integração entre a escola e a família. É fácil?
Não é fácil, né? Isso é um desafio nessa questão que o artigo 13 da LDB propõe para os professores, a questão de que eles precisam ser capazes de trabalhar na elaboração da proposta pedagógica escolar, que é o famoso Projeto Político Pedagógico, PPP. Então, o professor ele precisa ser também, ele precisa ter essa competência, essa expertise para trabalhar, dando sugestões, discutindo sobre a proposta, sobre as teorias importantes para ajudar tanto no seu fazer como no aprendizado da criança. Ele precisa também ser mais envolvente, se envolver mais com a aprendizagem dos alunos e buscar também meios para saber aplicar a avaliação. Eu sempre digo que a avaliação, ela não é um instrumento de exclusão. A avaliação é um instrumento de possibilidade, é um instrumento importante na aprendizagem. Isso porque as pessoas que estão lá do outro lado agora assistindo esse vídeo aula, eu preciso ter um feedback daquilo que elas estão neste momento internalizando dentro delas, né? E para isso, como instrumento ideal é a avaliação. Da mesma forma, o professor da educação infantil, ele precisa ter um olhar pedagógico e um olhar clínico para estar avaliando, usando para isso instrumentos de registro dos quais nós falamos anteriormente, para saber, para acompanhar essa criança. É sabido que a avaliação infantil é diferenciada, por exemplo, da avaliação que se faz de outras séries, né, de outros anos escolares, né? Geralmente a avaliação das crianças da educação infantil é através de relatórios. Esses relatórios circunstanciados possibilita ao professor fazer uma avaliação dos avanços e retrocessos. Existe um outro documento que, inclusive em sala de aula, eu solicitei que os nossos acadêmicos estivessem pesquisando o referencial curricular nacional para a educação infantil. E dos pontos chaves do referencial curricular para a educação infantil, que ele orienta uma atuação polivalente do professor. O referencial curricular nacional para a educação infantil, ele orienta uma atuação polivalente do professor. Mas o que significa ser polivalente? Polivalente significa que o mesmo professor deve desenvolver todos os tipos de atividades com as crianças, tanto as rotineiras, que envolvem os cuidados básicos destinados à criança, como as educacionais. O professor da educação infantil, ele precisa ser aquele professor criativo, polivalente. Ele precisa estar sempre pensando em estratégias para fazer com que essas estratégias sejam o caminho ideal para o aprendizado dessa criança. Ele não pode se contentar, como eu aqui, estar ministrando uma aula como se estivesse ministrando para o adulto. Esse tipo de ministração, a ministração para educação infantil, ela é completamente diferenciada. E por isso que o referencial curricular ele orienta que a atuação do professor precisa ser polivalente. Ainda dando continuidade aqui, a questão do referencial curricular, ele diz o seguinte: conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento.
Este caráter polivalente demanda, por sua vez, uma formação bastante ampla do profissional, que deve se tornar também um aprendiz. O que o referencial curricular para a educação infantil está propondo? Que o professor ele precisa ter expertise, competência para trabalhar os diversos conteúdos, desde cuidados básicos, muitas vezes como amarrar um cadarço ou escovação de um dente, tá? Como também ele precisa ter de uma forma transversal diversos conhecimentos que possam auxiliá-lo na sua prática como professor da educação infantil. Mas para que isso aconteça, o professor, ele tem que ser um eterno aprendiz. Nós como professores, nós nunca podemos nos achar acabados. Pelo contrário, o nosso aprendizado, ele é um aprendizado contínuo, um aprendizado constante. Cada dia que eu faço planejamento, que eu venho aqui, ou que eu estou em sala de aula ministrando um conteúdo, eu estou aprendendo, porque eu estou tendo contato, estou colocando a mão na massa e, ao mesmo tempo que eu ensino, eu sou um aprendiz. O aprimoramento da formação docente requer hoje muita ousadia e criatividade. Tal formação deve considerar que a diversidade está presente nas creches e na pré-escola, não só em relação às faixas etárias das crianças e ao número de horas semanais em que ocorre atendimento a elas, mas também em relação aos objetivos e às programações de atividades efetivadas em seu cotidiano. Tá? Então, o que existe, o que a proposta para a educação infantil, ela diz que o professor, na sua formação, ele deve ser ao mesmo tempo ousado e criativo. A criatividade deve acompanhar constantemente esse professor da educação infantil. Visto que as crianças, nessa faixa etária, é o momento que elas estão desenvolvendo a sua habilidade criativa. Portanto, o professor deve acompanhar essa dinâmica, acompanhar. Gente, pois bem, hoje nós vemos aqui a importância da criatividade, a importância do professor que trabalha com crianças, ele ser aquele aprendente ou aquele aprendiz, aquela pessoa que está sempre se aprimorando nos conhecimentos. Ele precisa estar sempre mergulhando, ele precisa também ser um avaliador, ele precisa saber usar os instrumentos de avaliação para estar acompanhando a criança no seu processo de desenvolvimento. Muito obrigado e não esqueça de deixar a sua curtida para nos ajudar, para ajudar o crescimento desse canal. Se você não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de apertar no sininho. Tchau e até o próximo encontro.